Ele só se casou por interesse. Tudo fazia parte de um plano, até chegar à noite de núpcias. Foi ali que ele descobriu algo que ninguém esperava, e a vida dele mudou para sempre. Comente de qual cidade e país você está assistindo. Essa história está cruzando fronteiras. O céu de São Paulo amanhecia cinzento naquela segunda-feira de abril. Ricardo Menezes observava a cidade do alto de seu escritório no 30º andar de um edifício empresarial na Avenida Paulista. A vista que antes lhe trazia orgulho, agora parecia uma lembrança constante do império que estava prestes a perder. Senhor Menezes, o Dr. Henrique acabou de chegar, anunciou sua secretária pela interfone. Ricardo ajustou a gravata italiana e passou a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Aos 38 anos ele ainda mantinha a aparência impecável que sempre usou como arma nos negócios. Mande-o entrar, Márcia. Henrique Almeida, seu advogado e amigo há mais de uma década, entrou na sala carregando uma pasta de couro preta. Seu semblante era sério, o que apenas confirmava a gravidade da situação. Bom dia, Ricardo. Temos que conversar. Os bancos não aceitaram a proposta de renegociação, não é? Ricardo foi direto ao ponto, servindo-se de um dedo de uísque, apesar do horário. Não. Deram prazo de 60 dias para quitar pelo menos 40% da dívida ou vão executar as garantias. Seus principais empreendimentos estão em risco. Ricardo sentiu o estômago afundar. Seu império construído ao longo de 15 anos poderia desmoronar em 2 meses. Tudo por causa de investimentos arriscados no exterior que deram errado após a última crise econômica. Preciso de 50 milhões, Henrique. De onde vou tirar isso em 2 meses? O advogado hesitou por alguns segundos, ajustando os óculos de armação fina antes de continuar. Existe uma possibilidade. Não é convencional, mas pode resolver seu problema rapidamente. Nesse momento estou aberto a qualquer coisa, Ricardo respondeu, girando o líquido âmbar no copo. O Cardoso, do Banco Nacional, tem uma filha, Júlia Cardoso, a que acabou de voltar da Europa. Exatamente. Augusto Cardoso está procurando um marido para ela. Alguém respeitável, com um nome no mercado. Ele não quer que a fortuna da família caia nas mãos de qualquer aventureiro. Ricardo riu com amargura. Se eu pareço um bom partido, um empresário à beira da falência, Cardoso não sabe da sua situação financeira. Para o mercado, você ainda é o Ricardo Menezes, o gênio do setor imobiliário, e ele está disposto a fazer um acordo pré-nupcial bastante generoso. O silêncio tomou conta da sala. Ricardo caminhou até a janela novamente, observando o movimento da avenida lá embaixo. Pessoas apressadas, correndo atrás de seus próprios sonhos ou fugindo de seus pesadelos. Quanto? 60 milhões de reais como presente de casamento, além da sociedade em 2 dos bancos do grupo. A proposta era clara, um casamento de conveniência. Ricardo venderia seu nome e status em troca do dinheiro necessário para salvar seus negócios. E a moça? O que ela acha disso? Henrique deu de ombros. Dizem que ela é obediente ao pai. Estudou na Suíça. Acaba de completar 28 anos. É formada em Economia e Relações Internacionais. Elegante, discreta. Exatamente o que você precisa. Ricardo engoliu o restante do uísque de uma vez. Arranje um jantar. Quero conhecê-la antes de tomar qualquer decisão. Naquela noite, ao chegar em sua mansão no Morumbi, Ricardo não conseguia parar de pensar na proposta. Um casamento por interesse não estava nos seus planos, mas a alternativa era perder tudo. Enquanto a empregada servia o jantar que ele mal tocou, sua mente calculava. Com 60 milhões, poderia salvar os principais empreendimentos e reestruturar a empresa. Depois, quando tudo estivesse resolvido, encontraria uma forma de desfazer o casamento sem escândalos. O celular vibrou. Era uma mensagem de Henrique. Jantar marcado para quarta-feira, 20 horas no Fasano. Cardoso confirmou presença com a filha. Ricardo respondeu com uma única palavra. Confirmado. Apenas 2 noites o separavam do encontro que poderia mudar seu destino. Um casamento de fachada, um negócio como qualquer outro. O que poderia dar errado? O restaurante Fasano estava mais elegante do que nunca naquela quarta-feira. Sob o brilho suave dos lustres de cristal, Ricardo aguardava na mesa reservada, sentindo-se estranhamente nervoso. Não era um homem de se intimidar facilmente, tendo enfrentado negociações muito mais complexas.
Mas havia algo naquela situação que mexia com seu orgulho. Estão chegando, informou Henrique, que o acompanhava, ajeitando discretamente a gravata. Augusto Cardoso entrou no salão com seu andar característico de quem possui o mundo. Aos 65 anos, ainda demonstrava a vitalidade e presença que o tornaram um dos banqueiros mais poderosos do Brasil. Mas foi a figura ao seu lado que capturou a atenção de Ricardo. Júlia Cardoso não era nada do que ele havia imaginado. Diferente da imagem de moça tímida e submissa que criara em sua mente, a mulher que caminhava em sua direção tinha olhos castanhos penetrantes e uma postura que revelava confiança. Usando um vestido azul marinho discreto, mas elegante, ela exibia uma beleza natural, sem excessos. Ricardo Menezes. Augusto estendeu a mão com firmeza. Finalmente vamos jantar juntos após tantos anos, nos encontrando apenas em eventos formais. O prazer é meu, Augusto, respondeu Ricardo antes de voltar sua atenção para Júlia. E a senhorita deve ser Júlia. É um privilégio conhecê-la. O privilégio é meu, senhor Menezes. Ela respondeu com uma voz melodiosa, mas firme. Ouvi muito sobre seus empreendimentos inovadores. O maître os conduziu à mesa, e Ricardo não pôde deixar de notar como Júlia se movia com elegância estudada. Os quatro se sentaram, e logo o sommelier apareceu para apresentar a carta de vinhos. Recomendo o Bordeaux 2015, sugeriu Ricardo, tentando assumir o controle da situação. A menos que prefira algo diferente, Júlia. Na verdade, prefiro um Malbec argentino, respondeu ela com um sorriso educado, mas decidido. Tenho admiração pela intensidade dos vinhos da região de Mendoza. Ricardo arqueou levemente as sobrancelhas, surpreso com a assertividade dela. Malbec será, então. A conversa inicial fluiu em tópicos seguros. O tempo em São Paulo, a última exposição no MASP, a temporada de concertos no Teatro Municipal. Enquanto os pratos de entrada eram servidos, Ricardo observava discretamente cada gesto de Júlia, tentando decifrar quem realmente era aquela mulher. Júlia acaba de retornar de um mestrado em economia em Londres, comentou Augusto com evidente orgulho. Foi a primeira da turma. Impressionante, respondeu Ricardo, genuinamente surpreso. E quais são seus planos agora que retornou ao Brasil? Júlia deu um gole em seu vinho antes de responder. Tenho algumas propostas internacionais, mas confesso que sinto falta do Brasil. Acredito que posso contribuir mais aqui, especialmente em tempos de instabilidade econômica. Minha filha tem ideias muito progressistas sobre gestão financeira, interrompeu Augusto com um tom que misturava orgulho e preocupação. Às vezes, preciso lembrá-la que o mundo real é diferente das teorias acadêmicas. Um brilho de contrariedade passou pelos olhos de Júlia, mas ela manteve o sorriso educado. Ricardo começou a perceber a dinâmica entre pai e filha. Não era tão simples quanto Henrique havia sugerido. Após o prato principal, Henrique e Augusto se desculparam para discutir alguns assuntos pendentes, deixando Ricardo e Júlia sozinhos, numa manobra obviamente planejada. Então, senhorita Cardoso, Ricardo iniciou, decidindo ser direto. Seu pai parece muito interessado em vê-la estabelecida aqui no Brasil. Meu pai sempre teve planos muito específicos para minha vida, ela respondeu, sustentando o olhar dele. Assim como o senhor tem planos específicos para seus investimentos, não é mesmo? Ricardo sentiu-se desconfortável com a perspicácia da mulher à sua frente. Nossos pais conversaram sobre possibilidades para nós, Júlia continuou, girando delicadamente a taça de vinho entre os dedos. Imagino que o senhor esteja a par disso. Estou, admitiu Ricardo. E o que a senhorita pensa a respeito? Penso que somos adultos vivendo no século XXI e que casamentos arranjados parecem um tanto anacrônicos, ela respondeu com um sorriso enigmático. Mas também acredito que parcerias estratégicas podem beneficiar ambas as partes, desde que as condições sejam claras. Ricardo estudou o rosto dela, tentando detectar algum sinal de ingenuidade ou manipulação, mas encontrou apenas uma inteligência afiada e algo mais, algo que não conseguia definir. Sou um homem direto, Júlia. Posso chamá-la assim? Por favor, não vou fingir sentimentos que não existem. Se avançarmos com isso, será uma parceria, como você disse. Aprecio sua honestidade, Ricardo. Também sou direta. Não busco romance, busco liberdade.
Meu pai jamais permitiria que eu assumisse qualquer posição de destaque nos negócios da família enquanto estiver solteira. É antiquado, eu sei, mas é como ele pensa. E um casamento comigo lhe daria essa liberdade. Júlia inclinou-se ligeiramente para a frente, baixando a voz. Um acordo entre nós me daria acesso ao que é meu por direito. E ao senhor daria... Bem, imagino que o acesso à minha família tenha suas vantagens. O instinto de Ricardo soou um alerta. Júlia sabia mais do que demonstrava. Antes que pudesse responder, Augusto e Henrique retornaram à mesa com expressões satisfeitas. Vejo que vocês se entenderam bem, comentou Augusto, sinalizando para o garçom trazer a sobremesa. Durante o resto da noite, entre brindes e conversas superficiais sobre o futuro, Ricardo não conseguia parar de pensar no breve diálogo com Júlia. Ela não era uma peça passiva naquele jogo como Henrique havia sugerido. Tinha seus próprios objetivos, suas próprias estratégias. Ao se despedirem, quando Júlia estendeu a mão para um aperto formal, seus olhos transmitiam uma mensagem clara. Ela estava propondo uma aliança, não uma submissão. No carro, voltando para casa, Henrique perguntou animado: "E então, o que achou da moça?" Ricardo olhou pela janela, observando as luzes da cidade. "Acho que subestimamos Júlia Cardoso." Na manhã seguinte ao jantar, Ricardo acordou inquieto. A imagem de Júlia, com seu olhar penetrante e palavras calculadas, não saía de sua mente. Sentado na varanda de sua mansão no Morumbi, com vista para o jardim meticulosamente cuidado, ele revivia cada momento da conversa enquanto tomava seu café. O celular tocou. Era Henrique. "Bom dia, Ricardo. Cardoso quer uma resposta até amanhã. Ele tem outro pretendente na fila caso você não esteja interessado." Ricardo franziu o senho. "Outro pretendente? Quem?" "Paulo Monteiro, da incorporadora Monteiro em Filhos. Também está em ascensão no mercado, mas sem os problemas de liquidez que você enfrenta." A menção à sua situação financeira atingiu Ricardo como um golpe. Durante anos ele construiu sua reputação sendo implacável nos negócios, nunca demonstrando fraqueza. Agora estava sendo pressionado e não gostava dessa sensação. "Marque um almoço com a Júlia, apenas nós dois." "Ricardo, Augusto não vai gostar disso. Ele espera que..." "Não me interessa o que ele espera", interrompeu rispidamente. "Vou entrar nessa loucura, quero conversar com ela a sós." 2 horas depois, para sua surpresa, Júlia aceitou o convite. Eles se encontrariam no DOM, um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo. A escolha do local foi dela, o que intrigou Ricardo ainda mais. Ao chegar ao restaurante, encontrou-a já acomodada, vestindo um conjunto de alfaiataria cinza claro que realçava sua elegância discreta. Ela consultava algo em seu tablet, tão concentrada que não percebeu sua aproximação. "Trabalho ou prazer?" perguntou Ricardo, indicando o tablet. Júlia ergueu os olhos, sem demonstrar surpresa. "Ambos, de certa forma. Estou analisando o desempenho das suas ações nos últimos 6 meses." Ricardo sentiu o sangue gelar. Tentou manter a compostura enquanto se sentava. "E chegou a alguma conclusão interessante?" "Várias", ela respondeu, desligando o tablet e guardando-o na bolsa. "A principal é que seu império está com problemas de fluxo de caixa muito mais sérios do que aparenta." O garçom aproximou-se para entregar os menus, dando a Ricardo alguns segundos para recompor-se. "Você fez o dever de casa", comentou ele depois que ficaram sozinhos novamente. "Sempre faço. Não sou o tipo de mulher que entra em um negócio sem conhecer todos os detalhes", respondeu com um sorriso sereno. "E este é um negócio, não é?" Ricardo sentiu uma mistura de admiração e cautela. Júlia era muito mais perspicaz do que seu pai, ou Henrique haviam sugerido. "Vamos ser diretos, então", propôs ele. "Você sabe que estou em dificuldades financeiras e eu sei que você quer independência do seu pai. Por que aceitaria se casar comigo quando poderia ter Paulo Monteiro, que não precisaria do dinheiro do seu pai?" Júlia tomou um gole de água antes de responder. "Paulo Monteiro é um homem tradicional, que busca uma esposa para gerir a casa e dar-lhe herdeiros. Ele já tem 3 filhos do primeiro casamento, e todos trabalham na empresa da família. E isso é ruim porque quero muito mais do que ser a senhora de alguém." Ela respondeu com intensidade no olhar. "Com Monteiro, teria conforto, mas nenhuma voz. Com você, bem, você precisa do que meu pai oferece. Isso me dá poder de negociação." Ricardo observou-a com crescente interesse.
Após fazerem seus pedidos, ele decidiu ser completamente transparente. Preciso de 50 milhões para estabilizar meus negócios. Seu pai oferece 60 milhões como dote e participação em 2 dos bancos do grupo. O que você ganha com isso, além de um sobrenome respeitado? Autonomia. Quero administrar os 20% das ações do Banco Cardoso, que são minhas por direito. Meu pai sempre se recusou a me passar o controle, alegando que sou muito idealista para o mercado financeiro. Eu facilitaria isso como meu marido. Você teria direito legal de gerenciar meu patrimônio, mas com um acordo pré-nupcial que me daria total liberdade para administrar minhas participações independentemente. Ricardo começou a entender o plano. Seu pai jamais aceitaria esse tipo de arranjo se soubesse. Ele não precisa saber os detalhes, respondeu ela com tranquilidade. O que ele vê é sua filha finalmente assentando com um homem respeitável do mercado. O que acontece depois do casamento? Bem, é entre marido e mulher, não é? O almoço prosseguiu com Júlia expondo seu plano em detalhes. Ela havia estudado cuidadosamente a situação de Ricardo e tinha propostas concretas, não apenas para salvar os empreendimentos dele, mas para expandir os negócios, usando estratégias que havia aprendido durante seu mestrado em Londres. Você pensou em tudo, comentou Ricardo, genuinamente impressionado. Quase tudo, corrigiu ela. Ainda precisamos definir como será nossa vida pessoal após o casamento. Ricardo hesitou, a pergunta pairando no ar. A beleza e inteligência de Júlia eram inegáveis, mas um relacionamento real estava fora de seus planos. Vida pessoal? Sim. Precisamos estabelecer regras claras, discrição absoluta em nossas vidas privadas, liberdade para termos nossos próprios interesses, desde que a imagem pública do casamento seja preservada. E, claro, um prazo. É prazo? Para o divórcio, explicou ela direta. Sugiro 3 anos. Tempo suficiente para eu consolidar minha posição no banco e para você reestruturar completamente seus negócios. A proposta era clara, objetiva e vantajosa para ambos. Um contrato bem definido com data de validade. Ricardo sentiu um misto de alívio e, surpreendentemente, uma ponta de decepção. 3 anos, repetiu estendendo a mão. Temos um acordo. Júlia apertou a mão dele, selando o pacto com um sorriso enigmático. Naquele momento, enquanto seus olhares se cruzavam, Ricardo teve a estranha sensação de que havia algo mais naquela história que ele ainda não conseguia ver. O dia 15 de junho amanheceu com um céu surpreendentemente azul para o inverno paulistano. A Catedral da Sé estava decorada com arranjos de lírios brancos e orquídeas. A elite empresarial e política de São Paulo se acomodava nos bancos centenários, ansiosa para testemunhar a união entre 2 das famílias mais influentes do país. No escritório paroquial, transformado em sala de espera para o noivo, Ricardo ajustava a gravata de seda italiana diante do espelho. Henrique, seu padrinho, observava-o com uma expressão dividida entre admiração e preocupação. Ainda não acredito que você vai seguir com isso, comentou o advogado verificando o relógio. Faltam apenas 20 minutos. Foi você mesmo quem sugeriu essa solução, respondeu Ricardo, enfatizando a última palavra com ironia. Sim, mas nunca imaginei que Júlia Cardoso fosse tão estrategista. Ela praticamente reescreveu o contrato pré-nupcial que preparei. Ricardo sorriu, lembrando-se da reunião tensa em que Júlia, contrariando todas as expectativas, apareceu com sua própria advogada e apresentou uma série de cláusulas que garantiam sua independência financeira. Augusto Cardoso ficou visivelmente desconfortável, mas não conseguiu argumentar contra a filha sem revelar suas verdadeiras intenções. Ela é impressionante, admitiu Ricardo. Em outras circunstâncias eu a convidaria para ser minha sócia, não minha esposa. E mesmo assim vai se casar com ela? Ricardo virou-se para encarar o amigo. Vou me casar com ela exatamente por isso. Nossa parceria tem objetivos claros, e ambos sabemos exatamente o que queremos um do outro. Nada de ilusões, nada de promessas vazias. O sino da catedral começou a tocar, marcando a aproximação da hora. Henrique suspirou resignado. Bem, hora do show. Seu sogro já transferiu os primeiros 20 milhões para a conta da holding. Os outros 40 milhões serão liberados após a cerimônia, conforme combinado. Ótimo.
As propostas de renegociação já estão prontas? Sim, assim que o dinheiro cair, daremos entrada nos bancos. Até a lua de mel tudo estará encaminhado. A lua de mel. Um fim de semana em uma vinícola no Vale dos Vinhedos, no sul do Brasil. Foi a única concessão que Júlia pediu ao planejar a farsa meticulosa que era aquele casamento. Precisamos de fotos convincentes para as redes sociais, ela explicou com praticidade. No altar, Ricardo aguardava com a serenidade de quem fecha um bom negócio. Os murmúrios na igreja cessaram quando a marcha nupcial começou. As portas se abriram e Júlia surgiu, conduzida por um Augusto Cardoso orgulhoso e satisfeito. Ela estava deslumbrante em um vestido de renda francesa, elegante e nada exuberante, perfeitamente adequado à sua personalidade. Seus olhos encontraram os de Ricardo e, por um breve momento, ele viu algo além da máscara de praticidade que ambos usavam. Talvez nervosismo, talvez dúvida. A cerimônia transcorreu conforme o roteiro. Votos tradicionais, alianças trocadas, o beijo protocolar. Para todos os presentes, era a união perfeita, o empresário bem-sucedido e a herdeira educada e refinada. Ninguém poderia suspeitar que cada palavra, cada gesto, havia sido minuciosamente planejado. A recepção aconteceu no rooftop de um dos hotéis mais exclusivos de São Paulo, com vista panorâmica para o Parque Ibirapuera. Enquanto circulavam entre os convidados, Ricardo e Júlia pareciam o casal perfeito. Sorrisos sincronizados, toques discretos, olhares que simulavam cumplicidade. "Você é uma excelente atriz", sussurrou ele durante uma dança, enquanto fotógrafos da coluna social registravam o momento. "Você também não está indo mal para um homem que dizia detestar eventos sociais", respondeu ela com um sorriso para as câmeras. A orquestra tocava uma versão suave de Garota de Ipanema, quando Augusto Cardoso aproximou-se do casal, acompanhado por um homem de meia idade, cabelos grisalhos e olhar penetrante. "Ricardo, quero apresentá-lo ao ministro da Fazenda. Ele tem muito interesse nos seus projetos de desenvolvimento urbano sustentável." Os olhos de Ricardo brilharam. Acesso a figuras desse calibre era exatamente o tipo de porta que o casamento com uma Cardoso abriria. Por 2 horas, ele conversou com o ministro, estabelecendo as bases para futuras parcerias público-privadas que poderiam alavancar ainda mais seus negócios. Quando finalmente conseguiu um momento a sós com a agora esposa, encontrou-a na varanda, observando a cidade iluminada. "Conseguiu o que queria?" perguntou ela sem se virar. "Mais do que esperava. E você?" Júlia sorriu, mostrando discretamente o celular. "Meu pai acabou de me dar acesso completo às contas do banco na Suíça. Acha que, como uma esposa responsável, devo administrar nossas finanças internacionais. Parece que nosso plano está funcionando perfeitamente." "Por enquanto", respondeu ela, guardando o celular. "A parte difícil começa agora." A festa terminou por volta das 3 da manhã. O casal despediu-se dos últimos convidados e seguiu para a suíte presidencial, onde passariam a noite antes de embarcar para o sul na manhã seguinte. No elevador, ambos permaneceram em silêncio, como atores que finalmente podem relaxar após uma performance exaustiva. Ao entrarem na suíte luxuosa, decorada com pétalas de rosas e champanhe no gelo, cortesia do hotel, a realidade da situação finalmente os atingiu. "Eu fico com o sofá", ofereceu Ricardo, quebrando o constrangimento. Júlia assentiu, agradecida pela consideração. Enquanto ela se retirava para o banheiro para trocar de roupa, Ricardo serviu-se de uma taça de champanhe e caminhou até a janela. São Paulo nunca dormia, assim como seus pensamentos naquela noite. Quando Júlia retornou usando um conjunto de seda discreto, ele notou como ela parecia mais jovem, mais vulnerável sem a armadura social que ambos haviam utilizado o dia todo. "Ricardo, antes de dormirmos preciso lhe entregar algo." Ela retirou um envelope da sua bolsa e estendeu para ele. "O que é isso?" "Abra." Dentro do envelope havia documentos bancários e um pendrive. No pendrive estão todas as evidências que reuni sobre as operações questionáveis do banco do meu pai nos últimos 5 anos. Lavagem de dinheiro, evasão fiscal, financiamento de projetos ambientalmente desastrosos na Amazônia. Os documentos são comprovantes de transferências para contas em paraísos fiscais. Ricardo olhou para ela, atônito. "Por que está me mostrando isso?"
Porque quero que saiba exatamente quem é meu pai. E por que estou fazendo tudo isso? Respondeu ela, com uma determinação que ele nunca havia visto antes. Não quero apenas liberdade, Ricardo. Quero transformar o Banco Cardoso, torná-lo uma instituição ética, transparente. E se meu pai tentar me impedir, você tem um seguro contra ele, completou Ricardo, compreendendo a dimensão do plano dela. Exatamente. E agora você também tem. Naquela noite, deitado no sofá enquanto Júlia dormia no quarto, Ricardo não conseguia parar de pensar no que acabara de descobrir. O casamento de conveniência havia se transformado em algo muito mais complexo e arriscado. Júlia Cardoso não era apenas uma herdeira buscando independência. Era uma mulher em missão, uma reformadora disposta a enfrentar o próprio pai e todo o sistema que ele representava. A noite de núpcias havia revelado não apenas segredos corporativos, mas também quem realmente era sua esposa. E pela primeira vez desde que aquela loucura começou, Ricardo sentiu algo além de interesse calculado. Sentiu respeito e, talvez, o início de uma genuína admiração. O avião particular dos Cardoso pousou suavemente no aeroporto de Caxias do Sul, numa manhã ensolarada de inverno. Ricardo e Júlia foram recebidos por um motorista que os conduziria até o Vale dos Vinhedos, região famosa por suas vinícolas premiadas e paisagens que lembravam o interior da Itália. Durante o trajeto, ambos mantiveram uma conversa educada sobre amenidades, conscientes da presença do motorista. Os eventos da noite anterior, a revelação sobre as atividades ilícitas do Banco Cardoso, pairavam como uma sombra entre eles, mas nenhum dos dois mencionou o assunto. Como conhece tão bem esta região? Perguntou Ricardo, genuinamente curioso, enquanto o carro serpenteava entre colinas cobertas de parreirais. Meu avô materno era da Serra Gaúcha, explicou Júlia, seu olhar perdendo-se na paisagem. Passei muitos verões aqui quando criança, antes de ser enviada para estudar na Europa. Foi a época mais feliz da minha vida. Havia uma nostalgia sincera em sua voz que Ricardo nunca tinha ouvido antes. Por um momento, ele vislumbrou além da máscara da executiva calculista. A vinícola Casa Valduga os recebeu com a hospitalidade característica da região. Foram acomodados em uma vila privativa com vista para os vinhedos, decorada com móveis rústicos e elegantes. Um almoço típico italiano os aguardava. Risoto de fungo, polenta mole e um vinho tinto da safra especial da propriedade. Não precisamos manter as aparências aqui, comentou Júlia depois que o garçom se retirou. Podemos aproveitar estes dias para definir como será nossa vida daqui para frente. Ricardo assentiu, servindo-se de mais vinho. Antes disso, preciso entender melhor o que você me mostrou ontem. Tem noção do risco que está correndo? Seu pai é um homem poderoso, com conexões em todos os níveis do governo. Tenho plena consciência, respondeu ela com serenidade. Venho reunindo essas provas há anos, desde que comecei a trabalhar no banco durante as férias universitárias e percebi o que realmente acontecia nos bastidores. Por que não denunciou? E ser desacreditada como a filha ressentida? Ou pior, ser silenciada de alguma forma? Júlia balançou a cabeça. Precisava estar em posição de força primeiro. Por isso estudei tanto. Por isso voltei da Europa como a filha exemplar que ele sempre quis. Ricardo observou-a com crescente admiração. Havia uma determinação naquela mulher que ia muito além do que imaginara. E qual é o plano agora? Primeiro, consolidar minha posição no conselho do banco. Para isso, preciso do apoio dos outros diretores. Depois, implementar mudanças graduais nas políticas de investimento, priorizando projetos sustentáveis e transparência fiscal. Se meu pai tentar me bloquear, você tem o seguro, completou Ricardo. Exatamente. Mas essa é apenas uma parte do plano. A outra depende de você. De mim? Júlia inclinou-se sobre a mesa, os olhos brilhando com intensidade. Seus projetos de desenvolvimento urbano sustentável. Não é apenas marketing, é? Vi a paixão com que falou deles ao ministro ontem. Ricardo sentiu-se exposto. Durante anos, seus projetos de habitação sustentável foram tratados com ceticismo pelos investidores tradicionais que os viam como idealismo impraticável. Ele havia aprendido a apresentá-los como estratégia de marketing, enquanto secretamente acreditava que poderiam transformar a vida nas grandes cidades brasileiras. Não é apenas marketing, admitiu.
Mas o mercado não está pronto para investir seriamente nesse tipo de iniciativa. E se eu dissesse que tenho 500 milhões de reais disponíveis para investimento em projetos de impacto socioambiental positivo? Ricardo quase engasgou com o vinho. 500 milhões? De onde? Um fundo de investimento suíço que administro secretamente há 3 anos. Lucro das operações legítimas do banco que consegui direcionar para um fundo independente. Dinheiro limpo, auditado, esperando o projeto certo. A mente de Ricardo acelerou. Com esse tipo de investimento, ele poderia tirar do papel seus projetos mais ambiciosos, complexos habitacionais autossustentáveis em áreas degradadas, sistemas de captação de água de chuva para comunidades carentes, micro-redes de energia solar em favelas, projetos que conciliavam retorno financeiro com impacto social real. Por que está me contando isso agora? Porque nosso casamento pode ser muito mais que uma fachada, Ricardo. Pode ser uma verdadeira parceria. Você tem a expertise técnica e a credibilidade no setor de construção. Eu tenho o capital e a visão financeira. Juntos, podemos criar algo que realmente faça diferença. Pela primeira vez desde que toda aquela história começou, Ricardo sentiu algo além de cálculo frio. Havia sinceridade nos olhos de Júlia, uma paixão genuína por transformação que ecoava seus próprios sonhos enterrados sob anos de pragmatismo cínico. Precisaríamos de garantias. Contratos blindados que nem seu pai pudesse contestar. Já tenho tudo preparado. Júlia sorriu. Minha advogada chegará amanhã com a documentação completa. Enquanto isso, ela estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a dele. Enquanto isso, podemos conhecer melhor um ao outro. Afinal, somos parceiros agora, não? A tarde transcorreu com um passeio pelos vinhedos, seguido por uma degustação exclusiva nas caves. Para surpresa de Ricardo, a conversa fluiu naturalmente. Descobriu que compartilhavam o gosto por literatura russa, jazz brasileiro e filmes de suspense dos anos 70. Júlia era uma excelente conhecedora de vinhos e tinha um senso de humor afiado que nunca demonstrara em seus encontros anteriores. Durante o jantar à luz de velas no restaurante da vinícola, Ricardo percebeu-se genuinamente interessado em suas histórias sobre os anos de estudo na Europa e suas viagens pela América Latina. Havia uma Júlia por trás da executiva fria que ele começava a conhecer e, surpreendentemente, a apreciar. Você é diferente do que imaginei, comentou ele enquanto caminhavam de volta à vila sob um céu estrelado tipicamente límpido da Serra Gaúcha. Melhor ou pior? Perguntou ela com um meio sorriso. Diferente, repetiu ele. Mais complexa, mais real, completou ela. Sim, real. Ao chegarem à vila, um silêncio constrangedor se instalou. A intimidade que haviam compartilhado durante o dia parecia agora pairar como uma pergunta não formulada entre eles. Vou tomar um banho, disse Júlia, quebrando o silêncio. Amanhã temos a visita de outra vinícola logo cedo. Ricardo assentiu, observando-a entrar no quarto principal. Serviu-se de um conhaque e saiu para a varanda, contemplando os vinhedos iluminados pelo luar. Sua mente estava em turbilhão, recalculando tudo o que sabia sobre Júlia Cardoso e seus próprios planos. O casamento de conveniência que ele havia aceitado como uma tábua de salvação para seus negócios, agora se revelava algo muito mais complexo. Júlia não era apenas uma aliada temporária, mas potencialmente a parceira que ele sempre buscara para concretizar seus projetos mais ambiciosos. O som da porta se abrindo o tirou de seus pensamentos. Júlia apareceu na varanda, usando um hobby de seda sobre o pijama, os cabelos úmidos do banho. Havia uma vulnerabilidade em sua presença que contrastava com a mulher segura que ele conhecera até então. Não consigo dormir, explicou ela, aceitando a taça de conhaque que ele ofereceu. Tem muita coisa acontecendo na minha mente. Na minha também. Ficaram lado a lado contemplando a paisagem em silêncio por alguns minutos. Foi Júlia quem finalmente falou. Sabe o que é engraçado? Eu passei tanto tempo planejando cada detalhe desse arranjo, calculando cada movimento, que nunca parei para pensar como seria depois que tudo estivesse em andamento. Como assim? Essa situação. Nós dois. Um casamento de mentira que de repente tem potencial para ser uma parceria real. Ricardo virou-se para encará-la. É isso que você quer? Uma parceria real? Quero mudar o legado do meu pai. Quero transformar o dinheiro sujo da nossa família
em algo que faça diferença positiva. E sim, Ricardo, acho que você pode ser o parceiro certo para isso. Havia sinceridade em suas palavras, mas também cautela. Ambos eram pessoas feridas pela vida, acostumadas a ver interesses ocultos em cada oferta de parceria. E se não for apenas uma parceria de negócios? Perguntou ele, surpreendendo a si mesmo. Júlia o encarou, seus olhos refletindo a luz da lua. Você está sugerindo... Estou sugerindo que talvez, com o tempo, possamos explorar outras possibilidades, respondeu ele, escolhendo as palavras com cuidado. Sem expectativas, sem promessas, apenas deixar acontecer. Um sorriso suave se formou nos lábios dela. Parece um bom plano, melhor que todos os que formulei até agora. Naquela noite, Ricardo dormiu no sofá novamente, mas algo havia mudado. O acordo calculista que os unira estava se transformando em algo mais orgânico, mais verdadeiro. No horizonte, além dos vinhedos que se estendiam até onde a vista alcançava, uma nova possibilidade começava a se desenhar para ambos. A chegada do jato particular ao aeroporto de Congonhas marcou o fim oficial da lua de mel e o retorno à realidade paulistana. Ricardo e Júlia foram recebidos por uma comitiva do Banco Cardoso, uma gentileza de Augusto que ambos interpretaram corretamente como vigilância. Senhor e senhora Menezes, bem-vindos de volta, cumprimentou o motorista, enquanto os seguranças tratavam da bagagem. O senhor Cardoso os aguarda para um jantar em sua residência hoje às 8. Júlia trocou um olhar rápido com Ricardo. Não havia mencionado nenhum jantar. Meu pai sempre tão atencioso, comentou ela com um sorriso educado. Mas receio que teremos que declinar. Temos outros compromissos para hoje. O motorista pareceu desconfortável. Senhorita, quero dizer, senhora Menezes, seu pai foi bastante enfático quanto à importância deste jantar. Algo sobre apresentá-los oficialmente aos sócios internacionais do banco. Ricardo percebeu a tensão nos ombros de Júlia e interveio. Diga ao senhor Cardoso que estaremos lá. Minha esposa apenas se confundiu com nossa agenda. No carro a caminho da mansão de Ricardo no Morumbi, agora lar oficial do casal, Júlia finalmente expressou sua frustração. Mal chegamos e ele já começa a tentar controlar nossos movimentos. Isso não estava nos planos. Precisamos ser estratégicos, Júlia, respondeu Ricardo, mantendo a voz baixa, apesar da divisória que o separava do motorista. Seu pai espera que eu seja o genro obediente que vai seguir o script dele. Vamos usar isso a nosso favor. Ela respirou fundo, recompondo-se. Você tem razão, desculpe a explosão. Não se desculpe. Sua determinação é o que vai fazer isso funcionar. Ao chegarem à mansão, foram recebidos pela equipe doméstica de Ricardo, agora reforçada por funcionários escolhidos pessoalmente por Augusto Cardoso. Mais olhos e ouvidos para monitorá-los. Precisamos de um local seguro para conversar, sussurrou Júlia, enquanto eram conduzidos pelo mordomo até a suíte principal, agora redecorada para acomodar o casal. Meu escritório. Tem proteção acústica e varredura contra escutas eletrônicas semanalmente. Após se instalarem e tomarem um banho rápido para remover o cansaço da viagem, dirigiram-se ao escritório de Ricardo no andar térreo da mansão. O cômodo, de estilo clássico com painéis de madeira escura e estantes repletas de livros, era o único espaço da casa que permanecera intocado pela redecoração ordenada por Augusto. Os funcionários novos são todos de confiança do meu pai, explicou Júlia caminhando nervosamente pela sala. Vamos precisar ter muito cuidado com o que falamos em casa. Ricardo assentiu, servindo-se de um uísque. O que acha que seu pai quer com esse jantar de última hora? Testando nossa lealdade, provavelmente. Ou talvez realmente queira me apresentar aos sócios internacionais. Ele sempre sonhou em me exibir como um troféu para seus parceiros de negócios. A amargura em sua voz era palpável. Ricardo aproximou-se, tocando levemente seu ombro. Vamos enfrentar isso juntos. Lembre-se, ele pensa que me comprou. Júlia sorriu, agradecida pelo apoio. O mais importante agora é colocar nosso plano em ação. Meu pai já transferiu o restante do dinheiro? Sim, Henrique confirmou esta manhã. Os 40 milhões já estão na conta da holding e as propostas de renegociação com os credores foram enviadas. Ótimo. E quanto aos seus projetos sustentáveis? Conseguiu reunir a documentação que pedi? Ricardo caminhou até um cofre disfarçado atrás de um quadro e retirou uma pasta grossa.
Todos os detalhes do projeto Morar Verde. Plantas, estudos de impacto ambiental, projeções financeiras. Este é o projeto que mais me orgulho e que nunca consegui financiamento adequado para implementar em larga escala. Júlia examinou os documentos com atenção profissional. O projeto previa a construção de conjuntos habitacionais autossustentáveis em áreas degradadas da zona leste de São Paulo, incorporando tecnologias de captação de água de chuva, energia solar e tratamento de resíduos. Mais que habitação, era um projeto de reconstrução do tecido social de comunidades inteiras. Isso é extraordinário, Ricardo, comentou ela, genuinamente impressionada. Estima-se que quantas famílias seriam beneficiadas? Diretamente, cerca de 5.000 no primeiro ano. Indiretamente, podemos falar em um impacto positivo para mais de 30.000 pessoas, considerando a geração de empregos e a revitalização das áreas do entorno. E por que nunca conseguiu investidores? Ricardo deu um sorriso amargo, porque o retorno financeiro, embora garantido, é de médio a longo prazo. O mercado imobiliário brasileiro sempre preferiu o lucro rápido dos condomínios de luxo. Júlia fechou a pasta, sua mente já calculando estratégias. Vamos mudar isso. Mas primeiro, precisamos sobreviver ao jantar com meu pai. À noite, o casal chegou pontualmente à mansão de Augusto Cardoso, no exclusivo bairro do Jardim Europa. A propriedade, um palacete em estilo neoclássico, era um símbolo do poder e influência da família. Seguranças circulavam discretamente pelo jardim meticulosamente cuidado, enquanto câmeras monitoravam cada centímetro do perímetro. Foram recebidos pelo próprio Augusto no hall de entrada, decorado com obras de arte de valor inestimável. "Minha filha", exclamou ele, abraçando Júlia com afeto estudado. "Como foi a lua de mel?" "Maravilhosa, pai", respondeu ela com um sorriso igualmente calculado. O Vale dos Vinhedos estava esplêndido. "E você, Ricardo? Como está se sentindo como parte oficial da família Cardoso?" O tom levemente condescendente não passou despercebido. "Honrado e focado nos próximos passos, Augusto", respondeu com firmeza. "Aliás, já comecei a implementar as mudanças que conversamos para a incorporadora." Augusto sorriu satisfeito com a demonstração de submissão. "Excelente. Venham, nossos convidados aguardam no salão." No amplo salão de recepções, 5 homens em ternos impecáveis conversavam em inglês, bebendo champanhe. Ricardo reconheceu imediatamente 2 deles, executivos de um conglomerado financeiro dos Emirados Árabes Unidos com quem havia negociado no passado. Os outros 3, pelo sotaque, pareciam ser americanos e europeus. "Cavalheiros", anunciou Augusto em inglês fluente. "Permitam-me apresentar minha filha, Júlia Cardoso Menezes, e seu marido, Ricardo Menezes." As apresentações formais foram feitas, e Ricardo percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Não era apenas um jantar social, era uma reunião de negócios disfarçada. Durante o jantar sofisticado, servido por uma equipe de garçons discretos, a conversa girou em torno de oportunidades de investimento no Brasil, especialmente em infraestrutura e desenvolvimento urbano. Ricardo notou como Augusto sistematicamente direcionava a conversa para seus próprios projetos, destacando o papel consultivo que Júlia teria nas novas parcerias. Por baixo da mesa, Júlia apertou suavemente a mão de Ricardo. O gesto silencioso comunicava perfeitamente. Percebeu o que ele está fazendo? Quando a sobremesa foi servida, um dos executivos americanos finalmente abordou o assunto diretamente. "Senhor Menezes, estamos particularmente interessados em seus projetos de revitalização urbana. Augusto mencionou que você estaria aberto a incorporá-los à carteira do Banco Cardoso para uma gestão mais integrada." Ricardo manteve o semblante neutro, apesar da surpresa. Augusto estava tentando tomar controle de seus projetos, usando os 60 milhões como justificativa. "É uma possibilidade interessante", respondeu diplomaticamente. "Mas qualquer decisão dessa natureza precisaria ser amplamente discutida pelo conselho da minha empresa, e é claro com minha esposa, que é uma especialista em gestão financeira." Júlia interveio com elegância. "Na verdade, Ricardo e eu estamos desenvolvendo um modelo de governança compartilhada para nossos empreendimentos. Acreditamos que a sinergia entre nossas expertises pode trazer resultados ainda mais promissores para todos os envolvidos." A expressão de Augusto endureceu por um segundo,
antes de retomar o sorriso cordial. Claro, claro. Minha filha sempre foi muito independente. É uma das qualidades que mais admiro nela. O restante da noite transcorreu em tensão velada. Para os convidados estrangeiros, parecia apenas um elegante jantar familiar. Para Ricardo, Júlia e Augusto, cada palavra, cada gesto, era parte de uma elaborada dança de poder. Ao se despedirem, já tarde da noite, Augusto segurou Ricardo pelo braço, enquanto Júlia se afastava um pouco para pegar seu casaco. Lembre-se de quem está realmente no controle, meu caro genro, sussurrou ele com um sorriso fixo no rosto. Esse casamento foi um arranjo que beneficia principalmente a você. Não force minha mão. Ricardo sustentou o olhar do sogro sem hesitar. Entendo perfeitamente nosso arranjo, Augusto, mas talvez você esteja subestimando o valor que posso trazer para a mesa. No carro, retornando para casa, Júlia finalmente deixou cair a máscara de compostura. Ele está tentando nos manipular. Quer colocar você como o testa de ferro enquanto assume o controle real dos seus projetos. E, através de mim, neutralizar suas ambições no banco, completou Ricardo. É uma jogada inteligente. O que vamos fazer? Ricardo pegou a mão dela, um gesto que agora parecia natural após os dias de proximidade na lua de mel. Vamos revidar. Amanhã vou acelerar a criação da nova holding com seus investimentos suíços. Quanto antes começarmos a implementar o projeto Morar Verde, mais difícil será para seu pai interferir. E eu vou convocar uma reunião extraordinária do Conselho do Banco. É hora de começar a mostrar quem realmente sou. Olhando pela janela do carro para a cidade iluminada, Ricardo percebeu que algo fundamental havia mudado entre eles. O que começara como uma aliança de conveniência evoluíra para uma verdadeira parceria. Ainda não era amor. Ambos eram pragmáticos demais para se entregar a sentimentalismos prematuros. Mas havia respeito, admiração e, acima de tudo, confiança. Pela primeira vez em anos, Ricardo sentia-se verdadeiramente motivado. Não estava apenas lutando para salvar seu império, mas para construir algo significativo ao lado de alguém que compartilhava sua visão. Em silêncio, fez uma promessa a si mesmo. Não importava o que Augusto Cardoso tentasse, ele protegeria Júlia e os sonhos que agora compartilhavam. Nas semanas que se seguiram ao retorno da lua de mel, a mansão no Morumbi transformou-se no quartel-general de uma operação meticulosamente planejada. O escritório de Ricardo, seguro contra escutas, tornou-se o único lugar onde o casal podia conversar abertamente sobre seus planos. Era uma manhã de julho quando Júlia entrou apressadamente no escritório, carregando seu tablet. Sua expressão era uma mistura de triunfo e apreensão. Consegui. O Conselho aprovou por unanimidade minha proposta para a nova política de investimentos sustentáveis. Ricardo sorriu, genuinamente feliz pelo sucesso dela. Como foi a reação do seu pai? Ele não pôde fazer nada, respondeu ela, permitindo-se um raro momento de satisfação. Preparei o terreno cuidadosamente, conversando individualmente com cada membro do Conselho nas últimas semanas. Quando apresentei os números projetados de retorno financeiro, combinados com os benefícios de imagem para o banco, nem mesmo meu pai conseguiu argumentar contra. Júlia sentou-se na poltrona em frente à mesa de Ricardo, parecendo momentaneamente exausta, depois da adrenalina da vitória. E você? Como estão as negociações com a prefeitura? Melhor do que esperava, respondeu ele, mostrando um documento em seu computador. O secretário de Habitação ficou impressionado com o projeto. Com a aprovação preliminar que conseguimos, podemos iniciar as obras no terreno da Zona Leste em 30 dias. O casal trocou um olhar de cumplicidade. Em apenas um mês, haviam avançado mais do que qualquer um dos dois imaginou ser possível. A nova holding, Menezes em Cardoso Desenvolvimento Sustentável, já estava oficialmente registrada, com capital inicial de 300 milhões de reais, parte vindo dos fundos suíços de Júlia, parte do dinheiro que Augusto havia transferido para Ricardo. Acho que merecemos comemorar, sugeriu Ricardo, surpreendendo a si mesmo. Júlia ergueu as sobrancelhas. Uma comemoração pública ou privada? Privada primeiro. Jantar apenas nós dois na cobertura do Terraço Itália. Depois podemos considerar algo mais público para alimentar as colunas sociais. Ela sorriu, e Ricardo percebeu como aquele sorriso genuíno tinha se tornado importante para ele. Às 8. Às 8.
O Terraço Itália, com sua vista panorâmica do centro de São Paulo, era o local perfeito para uma noite especial. Ricardo reservou a mesa mais discreta, afastada dos olhares curiosos, mas ainda assim com vista privilegiada para o horizonte iluminado da cidade. Júlia chegou pontualmente, usando um vestido preto elegante que realçava sua silhueta. Ricardo não pôde deixar de admirá-la quando se levantou para puxar sua cadeira. "Você está deslumbrante", disse ele com sinceridade. "Obrigada. Você também não está nada mal nesse terno novo." O jantar transcorreu em uma atmosfera de celebração contida. Conversaram sobre os projetos, sobre as pequenas vitórias diárias e também sobre assuntos mais leves: filmes, livros, memórias de viagens. A proximidade forçada das últimas semanas havia desenvolvido entre eles uma familiaridade confortável. "Sabe o que acabei de perceber?" comentou Júlia após o garçom servir o vinho. "O quê?" "Estamos tendo um jantar de verdade, como um casal de verdade." Ricardo sorriu, pensativo. "É estranho como as coisas acontecem, não é? Quando começamos essa loucura, nunca imaginei que poderíamos realmente gostar um do outro", completou ela com um sorriso travesso. "Exatamente." Houve um momento de silêncio carregado de significado. Foi Ricardo quem finalmente expressou o que ambos vinham sentindo nas últimas semanas. "Júlia, independentemente de como isso começou, quero que saiba que respeito e admiro profundamente a mulher que você é. Sua inteligência, sua determinação, sua integridade não é mais apenas um acordo de negócios para mim." Os olhos dela brilharam com emoção contida. "Também não é mais apenas negócios para mim, Ricardo. Confesso que não esperava isso." Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dela suavemente. O contato, que antes seria calculado para as aparências, agora carregava uma eletricidade genuína. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Júlia. Ela verificou a tela, e seu semblante mudou imediatamente. "É meu pai. Preciso atender." Ricardo assentiu, observando-a levantar-se e afastar-se para um canto mais tranquilo. Mesmo à distância, podia perceber sua postura tensionando durante a conversa. Quando retornou à mesa, estava visivelmente perturbada. "O que houve?" "Ele descobriu sobre o fundo suíço", respondeu ela em voz baixa. "Não sei como, mas ele sabe que tenho movimentado dinheiro, independentemente dele há anos." Ricardo sentiu um frio na espinha. Augusto Cardoso não era homem de fazer ameaças vazias. "Ele ameaçou você?" "Não diretamente. Disse apenas que precisamos conversar em família amanhã. Conhecendo meu pai, isso significa que ele está preparando algo." O clima de celebração evaporou. Pagaram a conta rapidamente e seguiram para casa em silêncio tenso. No escritório seguro, finalmente puderam discutir abertamente a situação. "Precisamos nos antecipar", disse Ricardo, caminhando de um lado para outro. "Se seu pai descobriu sobre o fundo suíço, pode estar investigando o resto, incluindo as provas contra ele que você reuniu." Júlia assentiu, sua mente analítica já calculando os próximos passos. "Vamos acelerar o processo. Amanhã transfiro o restante do dinheiro do fundo para a holding. Quanto mais consolidarmos nossos projetos, mais difícil será para ele interromper o que começamos." "E quanto às provas contra ele?" Júlia hesitou, o conflito visível em seu rosto. Por mais que estivesse determinada a transformar o legado da família, a ideia de destruir completamente o próprio pai ainda a perturbava. "Vou mantê-las como último recurso. Por enquanto, vamos tentar resolver isso civilizadamente." Ricardo aproximou-se, segurando suas mãos entre as dele. "Júlia, seu pai não é conhecido por jogar limpo. Se ele perceber que está perdendo o controle..." "Eu sei", interrompeu ela. "Acredite, ninguém conhece Augusto Cardoso melhor do que eu, mas quero tentar uma última vez. Ele ainda é meu pai." Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, Ricardo não dormiu no quarto de hóspedes. Em silêncio, entrou no quarto principal e deitou-se ao lado de Júlia, apenas segurando sua mão enquanto ela finalmente cedeu ao cansaço e adormeceu. Na manhã seguinte, Júlia acordou determinada. Vestiu-se com especial cuidado, escolhendo um conjunto executivo que lhe conferia autoridade. Ricardo observou, admirado, a transformação da mulher vulnerável da noite anterior na executiva poderosa que enfrentaria o próprio pai.
Quer que eu vá com você? Ofereceu, enquanto tomava um café na varanda. Não. Preciso fazer isso sozinha. Além disso, você tem a reunião com a Secretaria de Meio Ambiente para a licença ambiental do projeto. Ele assentiu, respeitando sua decisão. Estarei disponível a qualquer momento se precisar de mim. Júlia sorriu, tocando suavemente o rosto dele. Eu sei. E isso faz toda a diferença. A mansão dos Cardoso parecia ainda mais imponente sob a luz fria daquela manhã. Júlia foi conduzida pelo mordomo até o escritório do pai, um cômodo austero decorado com troféus de caça e fotografias com políticos e empresários poderosos. Augusto aguardava atrás de sua enorme escrivaninha de mogno, a expressão ilegível. Júlia, pontual como sempre. Bom dia, pai. Augusto indicou a cadeira à frente da mesa. Sente-se, temos muito a discutir. Júlia obedeceu, mantendo a postura ereta e o olhar direto. Não demonstraria qualquer sinal de fraqueza. Estou ouvindo. Augusto entrelaçou os dedos sobre a mesa, estudando-a por um momento. Quando você era criança, costumava construir quebra-cabeças elaborados. Lembra-se? Tinha paciência para juntar centenas de peças minúsculas até formar a imagem completa. Lembro, respondeu ela, intrigada com o rumo da conversa. Eu sempre admirei essa qualidade em você. A persistência. A visão de longo prazo. Ele sorriu sem humor. As mesmas qualidades que usou para construir uma rede financeira secreta sob meu nariz durante anos. Júlia manteve-se impassível. Não foi secreto, pai. Foi discreto. Existe uma diferença. Augusto bateu palmas lentamente em um gesto de sarcástica aprovação. Bravo. Realmente bravo. O fundo suíço, as contas em Singapura, os investimentos em startups de energia renovável, tudo perfeito. Quase imperceptível. Quase? Digamos que certos alertas foram acionados quando você começou a movimentar quantias mais expressivas após seu casamento. Uma investigação minuciosa revelou o restante. Júlia respirou fundo. Era hora de ser direta. O dinheiro é legalmente meu, pai. A herança que mamãe deixou para mim, mas os rendimentos dos investimentos que fiz ao longo dos anos. Não há nada ilegal em como o administrei. Augusto inclinou-se para a frente, seu olhar endurecendo. A questão não é a legalidade, Júlia. É a lealdade. Você nunca me contou sobre esses investimentos. Nunca me consultou. E agora está usando esse dinheiro para financiar projetos com seu marido. A forma como ele pronunciou a palavra marido estava carregada de desprezo. Ricardo é meu parceiro, pai. Ambos acreditamos que podemos fazer a diferença com esses investimentos. Diferença? Augusto riu com amargura. Você acha que construir algumas casinhas sustentáveis na periferia vai mudar alguma coisa? Esse não é o mundo real, Júlia. No mundo real, o dinheiro segue para onde há poder, não para idealismos juvenis. Júlia sentiu a raiva crescendo, mas manteve a voz controlada. Esse idealismo, como você chama, vai gerar retorno financeiro significativo e impacto social positivo. Os números não mentem. Os números podem ser manipulados para contar a história que quisermos, rebateu ele. Meu marido é um especialista nisso. Sabia que a situação financeira dele era muito pior do que admitiu quando nos procurou? Sabia, respondeu ela com calma. Fiz minha própria investigação antes de aceitar esse casamento. A surpresa no rosto de Augusto foi quase cômica. Então, você sabia desde o início? O casamento foi sua ideia, não minha? Não. O casamento foi sua ideia. Eu apenas reconheci uma oportunidade quando ela se apresentou. Augusto levantou-se, caminhando até a janela. Por alguns momentos permaneceu em silêncio, contemplando os jardins. Você é mais parecida comigo do que imagina, filha. Essa é minha maior preocupação, respondeu ela com honestidade. Ele virou-se, encarando-a com uma expressão que misturava orgulho e frustração. O que exatamente você quer, Júlia? Quero transformar o legado da nossa família. Quero que o Banco Cardoso seja conhecido por financiar o futuro, não por perpetuar práticas que destroem nosso país e nosso planeta. E acredita que seu marido é o parceiro ideal para isso? Acredito. Ricardo tem visão, competência técnica e, mais importante, está disposto a mudar. Augusto voltou a sentar-se, parecendo subitamente cansado. Você sabe que poderia ter vindo a mim diretamente com essas ideias. Por que toda essa complexidade?
O casamento, o fundo secreto, a aliança com Menezes? Júlia sorriu tristemente. Porque você nunca me ouviria, pai. Para você sempre serei a menina que precisa ser protegida de suas próprias ideias impraticáveis. Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Finalmente, Augusto falou em tom mais suave. O que você propõe, então? Uma trégua. Trabalharmos juntos em vez de uns contra os outros. O banco pode se beneficiar enormemente sendo pioneiro em financiamento sustentável no Brasil. Augusto parecia pesar as palavras dela. E se eu me recusar? Júlia respirou fundo antes de responder. Então terei que seguir adiante sem sua bênção. O dinheiro já está transferido, os projetos já estão em andamento. Seria mais difícil, mais doloroso, mas não impossível. O que ela não disse, mas ficou implícito, foi que ainda tinha as provas contra as práticas questionáveis do banco. Era uma ameaça velada que Augusto certamente compreendeu. Ele estudou o rosto da filha por longos momentos, como se a visse realmente pela primeira vez. Você cresceu, Júlia. Tornou-se uma adversária formidável. Prefiro ser uma aliada, pai. Augusto assentiu lentamente. Vou considerar sua proposta. Traga seu marido para jantar no domingo. Quero ouvir mais sobre esses projetos. Diretamente dele. Era uma pequena vitória, embora Júlia soubesse que a batalha estava longe de terminar. Seu pai não desistiria facilmente do controle, mas havia conseguido ganhar tempo e, talvez, abrir uma porta para o diálogo. Ao deixar a mansão, ligou imediatamente para Ricardo. Como foi? Perguntou ele, preocupação evidente em sua voz. Melhor do que esperava, pior do que gostaria. Ele sabe de tudo, mas ainda não decidiu como reagir. Quer nos ver no domingo para jantar. Isso é bom, certo? Talvez. Ou talvez seja apenas uma manobra para ganhar tempo enquanto planeja seu contra-ataque. Seja como for, estamos juntos nisso, assegurou Ricardo, sua voz transmitindo uma convicção que aqueceu o coração dela. Juntos, repetiu Júlia, percebendo como aquela palavra havia adquirido um significado completamente novo nas últimas semanas. Naquela noite, enquanto observava Ricardo trabalhando concentrado em seu laptop, finalizando os últimos detalhes do projeto que apresentaria na prefeitura no dia seguinte, Júlia compreendeu que a transformação mais profunda não estava acontecendo nos negócios ou nas finanças, mas dentro dela mesma. O casamento de conveniência havia se tornado um refúgio, uma parceria genuína e, talvez, algo ainda mais significativo que ela ainda não estava pronta para nomear. O domingo chegou com uma tensão quase palpável. Ricardo e Júlia prepararam-se meticulosamente para o jantar na mansão Cardoso, revisando estratégias e possíveis cenários durante toda a manhã. Lembre-se, meu pai vai tentar nos dividir, alertou Júlia enquanto ajustava a gravata de Ricardo. Ele é mestre em encontrar pontos fracos e explorá-los. Não se preocupe, tranquilizou a Ricardo, segurando suavemente seus ombros. Estamos preparados. Os documentos estão assinados, o dinheiro está transferido, as licenças ambientais foram aprovadas. Ele não pode mais nos deter. Júlia assentiu, mas a apreensão permanecia em seus olhos. Conhecia o pai bem demais para subestimá-lo. Ainda assim, precisamos ser cautelosos. Ele certamente tem algo planejado. No trajeto até a mansão, conversaram sobre assuntos leves, uma tentativa consciente de aliviar a tensão. Ricardo notou como, mesmo nervosa, Júlia irradiava uma confiança que não possuía quando se conheceram. Não era mais a herdeira calculista escondendo suas verdadeiras intenções, mas uma mulher determinada a realizar sua visão. Quando o carro parou diante da imponente residência dos Cardoso, Ricardo surpreendeu a si mesmo, segurando a mão de Júlia e beijando-a suavemente. — O que foi isso? Perguntou ela, surpresa com o gesto inesperado. — Para dar sorte, respondeu ele com um sorriso. E porque eu quis. O rubor que coloriu as faces dela fez algo aquecer dentro do peito de Ricardo. Este não era mais um casamento de fachada. Era real, em todos os sentidos que importavam. Augusto os recebeu no hall de entrada, impecavelmente vestido e com uma cordialidade estudada que não chegava aos olhos. Minha filha, Ricardo, bem-vindos. Para surpresa do casal, não havia outros convidados. A enorme mesa de jantar estava posta para apenas 3 pessoas. Pensei que seria uma reunião maior, comentou Júlia, cautelosa. Às vezes, assuntos familiares são melhor discutidos em círculo íntimo, respondeu Augusto,
conduzindo-os à sala de estar. Um garçom serviu drinks, enquanto Augusto fazia perguntas aparentemente inocentes sobre a adaptação de Júlia à vida de casada. A conversa fluiu em terreno seguro, até que finalmente ele direcionou sua atenção para Ricardo. Meu genro, Júlia me falou sobre seus projetos revolucionários. O tom era de educada curiosidade, mas Ricardo percebeu o ceticismo subjacente. Devo admitir que fiquei intrigado com a ideia de conjuntos habitacionais autossustentáveis. É mesmo viável economicamente? Ricardo estava preparado para a pergunta. Abriu sua pasta e estendeu documentos meticulosamente preparados. Não apenas viável, Augusto, mas extremamente lucrativo no médio prazo. Preparei uma análise completa dos custos, das projeções de retorno e do impacto social. Os números falam por si. Augusto examinou os documentos com atenção genuína, fazendo perguntas perspicazes que demonstravam seu profundo conhecimento de finanças. Ricardo respondeu a cada uma com segurança, percebendo que estava sendo testado. Impressionante, admitiu finalmente o banqueiro. Seu projeto é mais sólido do que eu imaginava. Ricardo é um visionário, pai, interveio Júlia. Sempre foi. A diferença é que agora ele tem o capital adequado para implementar suas ideias em escala. Capital que você providenciou, observou Augusto, seu olhar alternando entre os dois, usando recursos que administrou secretamente por anos. Recursos que são legalmente meus, reafirmou Júlia, e investimentos que beneficiarão não apenas os envolvidos diretamente, mas toda a comunidade. Augusto sorriu sem humor. Comunidade, impacto social, sustentabilidade, palavras que nunca imaginei ouvir com tanta frequência nas conversas da nossa família. Talvez seja a hora de começar a ouvi-las, pai. O jantar foi servido, e a conversa continuou num equilíbrio delicado entre cordialidade e tensão velada. Ricardo observava atentamente a dinâmica entre pai e filha, o respeito relutante, o orgulho misturado com frustração, o amor complicado por anos de expectativas não correspondidas. Foi durante a sobremesa que Augusto finalmente revelou suas cartas. Tenho uma proposta para vocês, anunciou, colocando sua taça de vinho sobre a mesa. O banco está prestes a lançar uma nova divisão de financiamento para projetos sustentáveis. Um fundo inicial de 2 bilhões de reais para investimentos em energia renovável, agricultura regenerativa e, sim, habitação de baixo impacto ambiental. Júlia e Ricardo trocaram olhares surpresos. Estou oferecendo a vocês a gestão completa desse fundo, continuou Augusto. Autonomia total para selecionar projetos e direcionar investimentos, desde que sigam diretrizes básicas de governança. O que o fez mudar de ideia? Perguntou Júlia desconfiada. Augusto hesitou, parecendo subitamente mais velho e cansado. Sua mãe costumava dizer que eu era brilhante em tudo, exceto em enxergar o que estava bem à minha frente, começou ele, em tom inusitadamente reflexivo. Nos últimos dias revisei suas análises, Júlia. As projeções de investimento que você preparou, os estudos de caso internacionais, as tendências de mercado que identificou. Sabe o que descobri? O quê? Que você estava certa o tempo todo, admitiu ele com um suspiro. O mundo está mudando. O mercado financeiro está mudando. E o Banco Cardoso precisa mudar também. A sinceridade nas palavras dele pegou Júlia desprevenida. Por um momento viu não o poderoso banqueiro, mas o pai que admirava quando criança. 2 bilhões é um compromisso significativo, comentou Ricardo cauteloso. Qual seria o nível real de autonomia? Total dentro dos parâmetros legais e éticos, assegurou Augusto. Na verdade, estou propondo que vocês estruturem uma gestão completamente independente. O banco será apenas o provedor do capital e receberá os retornos conforme o acordado. Por que agora? Insistiu Júlia. Após anos rejeitando minhas ideias, por que essa mudança repentina? Augusto levantou-se, caminhando até uma estante onde repousava uma fotografia emoldurada. Era Júlia aos 10 anos, ao lado da mãe. Ambas sorrindo para a câmera em frente à casa da família na praia. Sua mãe sempre soube que você seria a verdadeira herdeira do legado Cardoso. Não apenas do dinheiro ou do nome, mas do propósito. Ele passou o dedo pela moldura com cuidado reverente. Helena acreditava que negócios poderiam ser uma força para o bem.
Eu perdi essa visão ao longo dos anos, concentrando-me apenas em acumular mais poder, mais influência. Voltou a sentar-se, encarando a filha com uma expressão que ela raramente vira, genuinamente humilde. Ver você e Ricardo dispostos a arriscar tudo por esse projeto me fez lembrar de quem eu era quando comecei, dos sonhos que tinha. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoção contida. Júlia sentia lágrimas se formando, mas manteve a compostura. Quero acreditar em você, pai. Realmente quero. Sei que a confiança precisa ser reconstruída, reconheceu ele. Por isso, a proposta vem com garantias legais e irrevogáveis. Coloquei tudo no papel. Nem mesmo eu poderia voltar atrás uma vez assinado. Passou a Ricardo um envelope lacrado. Os documentos completos para análise de vocês e seus advogados. Sem pressão, sem prazo. Quero que tomem uma decisão consciente. O resto da noite transcorreu numa atmosfera surpreendentemente relaxada. Quando se despediram, Augusto abraçou a filha com uma ternura que ela não sentia há anos. Estou orgulhoso de você, Júlia, sussurrou ele. Sempre estive. No carro, voltando para casa, Ricardo e Júlia permaneceram em silêncio por algum tempo, processando o que havia acontecido. Você acha que ele é sincero? Perguntou finalmente Ricardo. Nunca o vi tão vulnerável, respondeu ela contemplando a cidade noturna pela janela. Mas conhecendo meu pai, precisaremos verificar cada palavra desses documentos. Concordo. Amanhã mesmo enviarei para Henrique analisar. Júlia voltou-se para ele, estudando seu perfil à luz intermitente dos postes que passavam. E se for verdade, se ele realmente estiver oferecendo exatamente o que sempre sonhamos? Ricardo pegou sua mão, entrelaçando os dedos nos dela. Então teremos uma oportunidade ainda maior de fazer a diferença. Não apenas com um projeto, mas com um fundo inteiro. O brilho nos olhos dela fez seu coração acelerar. Você realmente acredita nisso, não é? Em fazer a diferença? Sempre acreditei, admitiu ele. Apenas aprendi a esconder esse idealismo para sobreviver no mundo dos negócios. Até conhecer você. Quando chegaram em casa, sentaram-se na varanda com taças de vinho, contemplando a noite. O silêncio entre eles era confortável, como o de pessoas que não precisam mais de palavras para se entenderem. Ricardo, chamou Júlia suavemente. Sim? Lembra-se do nosso acordo original? 3 anos e depois divórcio amigável? O coração dele falhou uma batida. Lembro. Júlia virou-se para encará-lo, seus olhos refletindo a luz suave do ambiente. Acho que precisamos renegociar esses termos. Ricardo sentiu um aperto no peito. Que termos você sugere? Ela sorriu. Aquele sorriso raro e genuíno que havia aprendido a valorizar. Prazo indeterminado, reavaliação periódica e uma cláusula adicional. Que cláusula? Júlia inclinou-se e, pela primeira vez sem qualquer plateia ou necessidade de manter aparências, beijou-o suavemente nos lábios. A cláusula que diz que isso não é mais um acordo de negócios. Ricardo sentiu o calor se espalhando por seu corpo, enquanto retribuía o beijo, percebendo como havia esperado por esse momento, sem sequer admitir para si mesmo. Proposta aceita, murmurou contra os lábios dela. Com uma condição. Qual? Que possamos construir algo real. Não apenas projetos ou empresas, mas uma vida juntos. Uma que faça sentido, uma que faça diferença. Júlia descansou a cabeça no ombro dele, observando as luzes de São Paulo brilhando ao longe. Foi o que sempre quis. Um propósito maior que nós mesmos. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Ricardo e Júlia permaneceram acordados, planejando não apenas negócios ou estratégias, mas sonhos. O casamento, que começara como uma fria transação comercial, havia se transformado em algo que nenhum dos dois esperava encontrar. Uma parceria verdadeira, baseada em respeito mútuo, valores compartilhados e, sim, amor genuíno que florescera nas circunstâncias mais improváveis. 3 meses depois, o projeto Morar Verde inaugurava seu primeiro conjunto habitacional na zona leste de São Paulo. Sob um céu excepcionalmente azul, Ricardo e Júlia cortavam juntos a fita inaugural, sob os olhares orgulhosos de Augusto Cardoso e centenas de famílias que receberiam as chaves de suas novas casas sustentáveis. Foi uma longa jornada até aqui, comentou Ricardo, observando a alegria nos rostos das crianças que corriam pelo novo parque comunitário. E é apenas o começo, respondeu Júlia, apertando sua mão. Temos muito mais a construir.
Ele sorriu, lembrando-se de como tudo começara. Um empresário desesperado, uma herdeira determinada, um casamento de fachada. O destino, ou talvez simplesmente a vida em sua imprevisibilidade, havia transformado aquele acordo frio na maior bênção que ambos poderiam imaginar. Sabe o que é irônico? Perguntou Ricardo, abraçando-a pela cintura enquanto observavam o pôr do sol sobre o novo bairro. O quê? Eu me casei por interesse. E acabei descobrindo o único tesouro que realmente importa. Júlia sorriu apoiando a cabeça em seu ombro. Ambos nos casamos por interesse. A diferença é que descobrimos que nossos verdadeiros interesses eram muito maiores do que imaginávamos. O sol se punha no horizonte de São Paulo, lançando raios dourados sobre o projeto, que simbolizava não apenas uma revolução no desenvolvimento urbano, mas também o recomeço de duas vidas que haviam encontrado, uma na outra, o propósito que sempre buscaram.